Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, ele diz o seguinte, que a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual a força foi imprimida. Força resultante, então, é igual a massa vezes a aceleração. Porque aqui, para um corpo poder se mover, tu tem que exercer uma força, senão ele tende a permanecer no seu estado, que é a primeira lei de Newton, a inércia. A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, então explica por que eles estão se movimentando, porque os corpos possuem uma massa e esse corpo, então, vai ser exercido uma força. E a aceleração que esse corpo adquire é sempre proporcional à sua força. Se ele tem uma velocidade constante, significa que ele está em inércia. E aí a força resultante é nula, não tem aceleração. A força vai ser dada em newtons. Por que newtons? Porque a massa é em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, senão a unidade ficaria quilogramas metros por segundo ao quadrado. Ficaria uma unidade muito extensa. Daí, em homenagem a Newton, então qualquer tipo de força sempre será Newton. Eu tenho aqui um corpo de 1 kg e aí exercido uma força de 1 newton. Se nós substituirmos ali, significa que a aceleração desse corpo é 1 metro por segundo ao quadrado. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrar que força resultante é a somatória de todas as forças envolvidas naquele corpo. Então, a soma vetorial das forças que atuam em um corpo de massa m faz com que este sofra alteração de velocidade, adquirindo aceleração. Por exemplo, eu tenho aqui o mesmo corpo, está em situações diferentes. Vamos dizer que esse corpo tem 2 kg. Para a primeira situação, situação A, vamos calcular qual é o valor da força resultante. Todas as forças estão aplicadas na mesma direção, horizontal, e o sentido delas é o mesmo, ou seja, está indo para a direita. Se todas possuem a mesma direção e sentido, basta fazer a soma delas. Então, vou somar a força 1 com a força 2 com a força 3. Substituindo aqui os valores, eu tenho que a força resultante aplicada neste corpo em A vale 12 newtons. Para B, eu tenho forças na mesma direção, mas são sentidos opostos. Para isso, eu vou subtrair aquelas que estão em sentidos opostos. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, então sempre vai apontar para aquele lado maior. Então, eu vou somar a força 1 com a força 3 e subtrair o valor de força 2. Então, 3 mais 5 menos 4, nós temos ali 4 newtons, que estão apontando para a direita. Então, ele vai se mover para a direita. Para fazer a força resultante, massa vezes a aceleração, ou seja, 4 é igual a 2 vezes a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Se as forças forem perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus. Precisa primeiro resolver por Pitágoras e depois, então, continua aqui no princípio fundamental da dinâmica, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós conseguimos perceber o seguinte, que a massa e a aceleração, elas são inversamente proporcionais. Primeiro quadradinho ali, vai ser exercida uma força. Imagina que aquela seta ali é uma força. Então, exerce uma força e esse corpo adquire uma determinada aceleração. Se eu duplico essa força, significa que a aceleração ela vai ser duplicada. Se eu aumento a massa na mesma proporção ali e mantenho a mesma força 2 vezes, está aplicada ali naquele segundo exemplo, significa que a aceleração adquirida nesse terceiro exemplo vai ser exatamente igual à força, ou melhor, a aceleração adquirida ali no primeiro exemplo dessa primeira coluna. Indo agora para a segunda coluna ali. Então, o mesmo caso, começo aplicando uma força e vou adquirir uma determinada aceleração. Vou manter a mesma força, porém, vou duplicar a massa. Significa que a aceleração vai ser dividida por 2, ou seja, metade do valor. Se eu triplico a massa, mas mantenho a mesma força, significa que a aceleração vai ser 1/3 daquela primeira que nós tínhamos, tá? Então,
Quando eu aumento a massa mantendo a mesma força, eu vou diminuir a aceleração. Agora, se eu quero manter a mesma aceleração aumentando a massa, eu preciso também aumentar a força aplicada. Aqui vamos misturar, então, os nossos movimentos uniforme, movimento variado, com a segunda lei de Newton. Um corpo de 8 kg parte do repouso e após 7 segundos sua velocidade é 21 metros por segundo. Considerando que o corpo foi submetido a uma força externa constante, quero saber qual é o módulo da força externa. Então, o que nós temos? Tempo de 7 segundos, a velocidade inicial é 0 porque parte do repouso. Afinal, eu tenho ali que é 21 metros por segundo, não sei se ele continuou ou não, mas eu quero saber até 21 metros por segundo e ele tem uma massa de 8 kg. Eu quero descobrir a força resultante, então tem que ter a massa e a aceleração. Ainda não tenho a aceleração, mas pela equação do vovô e da vovó, conseguimos descobrir a aceleração. Velocidade final 21, inicial 0, mais a aceleração vezes 7, aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Então, significa que a força resultante vai ser essa massa de 8 kg vezes essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 24 newton. Um veículo de 5 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária: S igual a 3t ao quadrado mais 2t mais 1, onde S é medida em metros e t em segundos. E eu quero saber a força resultante sobre este veículo. Força resultante, massa vezes aceleração. Tenho a massa, ainda não tenho a aceleração, mas eu tenho uma equação horária ali, que é o sorvetão. Sorvetão é a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. A equação que foi fornecida no problema, ela não está na ordem do meu sorvetão. Para facilitar, eu vou colocar ela na ordem do sorvetão. E agora vamos identificar onde está a aceleração. A aceleração é aquilo que está na frente do tempo ao quadrado, ou seja, 3. Mas na equação do sorvetão tem que dividir por 2, e esse 3 já foi dividido por 2. Então, que valor dividido por 2 vai dar 3? Ou seja, é só multiplicar o inverso. 3 vezes 2, 6 metros por segundo ao quadrado. Substitua ali na equação da força, 5 vezes 6, 30 newton.